Uma brincadeira de apenas 5 segundos deixou meu filho em coma. E eu nunca vou me perdoar por isso. Meu filho tem 8 anos. E ele tá naquela fase da bobeira, sabe? Que gosta de tirar os outros, de tirar os pais, de fazer piada com tudo. E aí, esses dias nós estávamos no almoço em família e ele chegou e falou: eu não tenho medo de nada, não me assusto com nada. Nunca ninguém consegue me assustar. E realmente, ele nunca se assustava. E aí eu parei e pensei, ele nunca se assusta mesmo. E ele adorava me assustar. Eu me assusto muito fácil. Então, assim, ele assustava eu, assustava o pai dele. E sempre ele conseguia. Não precisa de muito pra me assustar. Às vezes eu tô saindo do banho, ele ficava atrás da porta e me assustava. Me assustava porque eu tenho medo de barata. Falava que tinha uma barata do meu lado. Sempre ele me assustava. Sempre. E realmente eu tentava assustar ele e ele nunca assustava. Até que um dia eu comecei a prestar atenção no que ele tinha medo para poder brincar com ele. Eu percebi que ele tinha medo de aranha, porque sempre que aparecia algum bicho, ele nunca tinha medo. Muito pelo contrário, ele brincava para me assustar. Só que quando aparecia aranha e eu falava, mata, mata, ele não matava. Ele falava, não, não, não. E quando eu fui testar se ele tinha medo mesmo, eu falei, olha uma aranha aqui. Na hora que eu fui matar, ele deu um pulo. Eu falei, então ele tem medo de aranha. Aí eu falei, bom, vou comprar umas aranhas de brinquedo pra assustar ele, pra ver se ele realmente não tem medo. E comprei, sabe, na internet, as aranhas de plástico. E aí ele tava dormindo, eu fui e coloquei um monte assim, sabe, perto dele, em volta dele, no chão. E aí quando ele acordou, ele levantou, eu coloquei uma câmerazinha pra gravar, né, a reação dele, mas eu fiquei ali na porta. Quando ele olhou e viu as aranhas, ele olhou assim e fez... Nisso que ele fez... Ele colocou a mão assim, aqui, e fez e ficou parado. Foi segundos. Eu voltei a filmagem várias vezes, foram 5 segundos. Que ele ficou assim e caiu. Meu Deus, quando eu vi que ele realmente caiu, eu saí correndo, peguei ele e comecei a chamar o nome dele. Pelo amor de Deus, acorda, acorda, acorda. Fala comigo, é brincadeira, é de mentira, é de mentira. E eu comecei a ficar desesperada e falando, é de mentira, é de mentira. E eu falava, sacudia ele, pelo amor de Deus, acorda, acorda, é brincadeira, é brincadeira. E nada, eu via que ele não estava voltando. Fui, saí correndo, peguei o carro, coloquei ele dentro, e graças a Deus que eu dirijo, porque eu fico pensando se eu não dirigisse nesse momento. Coloquei no carro e o pai dele não tava, eu fui arrancando assim, saí correndo. Quando eu cheguei no hospital, eu entrei com tudo, e aí já levaram ele às pressas. Nisso veio o doutor conversar comigo, e foi assim a pior coisa que eu já ouvi na minha vida. Ele falou, mãe, o que aconteceu? E eu contei. Ele falou, então, ele sofreu uma parada cardíaca desencadeado por um problema que ele tem. E acredito que vocês não saibam, e é um problema no coração. E aí, ele começando a falar, e eu contei, falei, eu brinquei de assustar ele, sabe? Coisa comum. Coloquei uma aranha de mentira. Ele falou, então, como ele tem esse problema e vocês não sabiam, desencadeou, né, na hora, e ele teve essa parada cardíaca. E agora ele vai ter que ficar um tempo no respirador. Nós não sabemos se ele vai acordar, quando ele vai acordar e se ele vai acordar com sequelas. Meu Deus, quando ele falou isso, meu filho já está em coma faz 1 ano e meio por conta disso. 1 ano e meio por conta de 5 segundos. 5 segundos que a terapeuta falou para eu apagar aquele vídeo, mas eu não consigo. Eu ainda vejo, eu ainda fico me martirizando que eu fui a culpada. Claro, ele já tinha esse problema, mas eu fui a culpada. Se eu não tivesse assustado ele, nunca isso teria acontecido. E se tivesse acontecido, nós iríamos descobrir a causa, não seria tão forte assim. Eu nunca vou me perdoar. Todos os dias eu visito ele, há 1 ano e meio. Todos os dias eu seguro a mão dele e peço perdão. E eu peço para Deus com todas as minhas forças para trazer ele de volta para mim, para trazer ele de volta para a vida,
Eu me arrependo tanto. Como eu me arrependo. Como eu me arrependo, era uma simples brincadeira. Eu nunca tive a intenção de causar isso no meu filho, no meu próprio filho. Eu não desejo isso pra ninguém. E eu não sei se ele vai acordar, quando ele vai acordar e como. Eu só peço oração. Que vocês possam unir a fé junto comigo. E essa é a minha história. Gente, que triste. Essa história não é minha, é de uma seguidora. Vamos deixar um coraçãozinho pra essa mãe. Vamos deixar uma mensagem de carinho, de apoio. Porque nenhuma mãe merece passar por isso. E se você tiver uma história, manda pra mim, que eu conto aqui.